com relação ao tempo, ou seja, a percepção de passagem de tempo, né? Quanto tempo que no plano físico, por exemplo, às vezes a pessoa ela fica morta por, sei lá, 10 segundos, mas ela viveu uma vida inteira lá dentro, no outro plano. Às vezes ela passou semanas, dias. Quais são os relatos que você tem mais impressionantes com relação a essa dilatação do tempo? Da pessoa que teve uma EQM ou longa ou curta, mas lá no plano astral ela viveu uma situação completamente diferente. Legal. Vou fazer só um parênteses aqui. Quando a gente fala de EQM, não quer dizer que a pessoa necessariamente morreu. Pode ser que ela tenha passado mal e nunca chegou a vir de fato a óbito. Mas esse fato de passar mal já predispõe tudo. E lembrando, não precisa passar por tudo, tá? Não precisa ter túnel de luz sempre. Várias características dessas que podem entrar. Mas assim, o tempo é uma das variáveis mais complexas que existem. É muito mais do que fisicamente a gente imagina. Porque nas experiências mais avançadas, ou naquelas que transcendem o padrão humano, o tempo parece não existir. Não é que ele passa diferente. O tempo não existe. E para nós, primatas, entendermos a existência fora do tempo é o que, para mim, ainda é difícil. Se eu sentir como é que é não ter tempo. É algo, assim, até filosoficamente muito complexo de se pensar. Então, o tempo, ele, primeiro, em certas dimensões extrafísicas ou astrais, o tempo pode passar tanto mais lento quanto mais acelerado. Por isso que é comum, tanto em EQM quanto em saídas do corpo, né, em projeções conscientes, você ter 10 minutos de vivência ali, mas você, quando você volta, você acha que você passou 5 horas. De repente você olha para o relógio, 10 minutos? Mas como assim? Então o tempo ele flui diferente em função da dimensão. E, por exemplo, por que eu chamei meu canal de dimensão mental? Porque a dimensão mais evoluída que se acessa fora do corpo é esse local chamado de dimensão mental. Olha a complicação dele ali. Esse local não tem tempo, não tem espaço e não tem forma definida. Mas é o chamado mundo das ideias. Toda informação está lá, todo o poder do universo está lá. Para as pessoas se manifestarem lá, elas não têm mais forma humanoide. Existe um caso, para quem entende um pouco de experiência fora do corpo, que você tem uma segunda saída do corpo, que é do corpo mental isolado. O próprio Robert Monroe, que foi um grande projetor americano, ele saía do corpo, veja bem, ele fazia a técnica para sair ele acordava no meio da madrugada, aí ele conseguia fazer a energia dele vibrar, que é o estado vibracional, aí ele saía do corpo. Fora do corpo ele relaxava, aplicava outra técnica para sair do corpo de novo. Então, uma segunda experiência fora do corpo. E ele sai de corpo mental. Você não tem mais forma humana. É um outro padrão. O nível de inteligência, seu de capacidade, se expande de uma forma absurda. E nesse corpo mental, você acessa essa dimensão sem forma. Então, é como se fosse uma dimensão de pura luz. Não tem redondo, não tem quadrado, não tem... Tudo está ali. Essa dimensão mental é como se fosse a realidade mais potente do universo. Como se a realidade da vida fosse ali. E tudo aqui fosse um arremedo medíocre, um rabisco, um rascunho mal feito, de uma pálida realidade que existe nessas dimensões superiores. Entende? Então a dimensão mental é o must. Ele é o máximo que tem dessa manifestação. E lá, por não ter tempo, as pessoas podem, os seres, né, nós, consciências, podemos manifestar lá por, literalmente, eras, não é nem milênios, eras, e a pessoa volta. Eu já vi, por exemplo, olha que coisa curiosa, já vi vários relatos de uma pessoa que estava de corpo mental, junto com outras ali nessa dimensão mental, aí ele conversando, não, porque a vida humana na Terra é assim, assim, assado, aí a pessoa, né, aquela pessoa de corpo mental isolado, porque não tem forma o corpo mental, é como se fosse uma bola de energia, uma massa, um ser pensante, não tem forma. E ele falando da vida na Terra, já vi uns 3 casos, inclusive o Robert Moore aconteceu também isso, ele falando da vida na Terra, aí aquele ser de corpo mental fala, vida na Terra, peraí, deixa eu ver como é que é. Ele faz assim, ó, tuf, tuf, desaparece, aparece. A vida na Terra é interessante, quer dizer, naquele piscar que ele piscou, ele veio pra Terra, renasceu, passou uma vida de sei lá quantas décadas, voltou e falou, a vida na Terra tem isso mesmo, sabe? E continuou conversando. Porque o tempo ali flui. Parece ser uma coisa subjetiva, né? Mas o tempo ali não é como a gente pensa. Então, ficou fazendo propaganda na vida terrestre, a pessoa vai lá num piscar de olho, ela renasce e volta para lá.
Então o tempo, ele é uma variável assim, muito, muito difícil de se entender, de se perceber. E ela muda de acordo com a realidade e consciência que você tem. Quanto mais sutil, quanto mais expandido, quanto maior está o seu potencial, mais você pode perceber o tempo fluindo de forma diferente, tá? Agora, a rigor, qualquer um pode ficar às 8 horas da noite que está dormindo, você pode ficar lúcido fora do corpo e voltar sem nenhum prejuízo. Então, já pensou? Isso que eu sempre falo, para quem não tem tempo, não é o máximo de desenvolver essa experiência fora do corpo? Se você dorme 8 horas ali, você perde 1/3 da sua vida dormindo. É 1/3 da vida sem fazer nada. Enquanto você pode aplicar técnicas, ter sua própria experiência, encontrar seres, ver um monte de coisa. Aprender línguas. Aprender línguas, né? Ou uma noite que pode... Tem gente que tem noção que parece que passou anos. Não é brincadeira, não. Você fala, passei anos. Quando ela volta pro corpo, em uma noite ela fala, onde é que eu tô? Como é que é meu nome? A pessoa tá perdida, porque a sensação de ter ficado anos em uma noite. Então, uma noite que vale por anos. A vida de quem viveu, sei lá, 60 anos, saindo do corpo eventualmente, subjetivamente falando, para a parte psicológica, completamente diferente de uma pessoa que passou 1/3 só dormindo e lembrando sonho boboca, e olha lá se lembrou de alguma coisa, entende? Então o aproveitamento ao máximo da sua consciência é pegar essa hora do sono aí. Muito, muito legal. Eu tive uma projeção astral, que eu até já contei aqui algumas vezes, que eu fiz uma cirurgia e aí, nossa, parece que eu passei dias viajando, conversei com seres, tive uma aula sobre o universo com seres alienígenas. Mas isso foi quase morte ou foi saída do corpo? Foi uma cirurgia. Você tá na cirurgia? Tava numa cirurgia, fiz uma cirurgia de 8 horas. E foi durante a cirurgia? Durante a cirurgia. Então tá mais pra característica de alguma coisa no nível de quase morte, hein? Pode ser. Foi anestesia, Veja, né? Não, então. Mas lembre, não é que você morreu. Uhum. Mas às vezes a iminência de uma cirurgia, de um processo desse, desencadeia certas experiências como essa, né? Uhum. Vamos lá. Uma pergunta do nosso grupo secreto, que eu vou ler, é uma pergunta um pouco longa, tá? Vamos lá. Do nosso grupo secreto aqui, tá? Que é do Apoia-se, do nosso canal. Que é o seguinte, a Cláudia conta a seguinte história. Passei por uma EQM em 2016, no final de uma cirurgia onde eu tive uma parada cardiorrespiratória. Fiquei morta por 17 minutos. Tive uma experiência incrível. E quando retornei à minha vida, voltei com capacidades psíquicas que eu não tinha antes. Como prever acontecimentos, saber qual o sentimento que alguém está sentindo sem que a pessoa conte o que é. E me tornei uma pessoa altamente voltada para a proteção dos animais e da natureza. Esta aquisição de capacidades ocorre com quais frequências aos que voltam da morte? Acho que a gente já falou sobre isso, mas é até legal comentar novamente. Mas eu acho legal comentar o fato de que entre as manifestações que pode ter, o dela foi o padrão de energia. Uhum. Essa sensibilidade de perceber o que as pessoas estão pensando, o que elas estão sentindo, isso são fenômenos energéticos. Então, para quem não conhece nada do assunto, nós temos um corpo, um campo de energias por dentro e por fora da gente. Essa energia você pode doar para pessoas, como você pode absorver para dentro de si. Então, quando você vai numa praia, quando você vai numa natureza exuberante, você recarrega as baterias porque você está literalmente absorvendo energia para dentro de você. Então, tudo que lida com energia, quando a pessoa tem essa sensitividade maior, esse parapsiquismo, enfim, essa mediunidade mais aflorada, realmente ela percebe o quê? As energias alheias. Por quê? Um ponto legal que as experiências e que esses estudos da consciência mostram é que existem 3 coisas que são indissociáveis: pensamento, sentimento e energia. Não tem como você pensar, ter uma ideia sem ter uma emoção vinculada e isso não causar algum tipo de repercussão de poder pelo que você está pensando. Ou seja, se você entrar num ambiente e você ficar ali pensando mal de uma pessoa repetidamente, aí chega alguém que nem ela, mais sensível naquele ambiente, ela vai falar, nossa, mas tem uma energia de conflito, de raiva, de mágoa aqui. Literalmente aquelas energias, o que você pensa e sente, ela pode poluir aquele ambiente, energeticamente falando, aquele ambiente fica tóxico. Ao passo que o contrário também existe. Pessoas bem intencionadas que se reúnem, estão felizes,
sabe? Ninguém puxa o tapete de ninguém, tá todo mundo, sabe, bem intencionado. De repente alguém fala, nossa, que energia boa que tá aqui, eu gosto de ficar aqui, eu queria ficar aqui a noite toda, entendeu? Então ela sente esses processos que é justamente uma leitura energética. Tem casos de EQM, por exemplo, que a pessoa sente, a energia dela se expande e ela se sente acoplada com todo o hospital, é muito comum. E ela fala, pô, eu sabia todo mundo estava no hospital, o nome de todo mundo, o que cada um fazia, como cada um estava, quem estava feliz, quem estava triste, quem brigou com a namorada, quem estava devendo. Ela sabe tudo, mas veja, não é um intuito de xeretar, não é para fazer fofoca, mas as energias dela se expandem, ela faz a leitura, que é chamada psicometria. Ela decodifica aquele padrão energético e fala, isso aqui é alegria, isso aqui é a tristeza do outro, e aí ela consegue identificar e saber tudo que acontece ali. Tem gente que volta da quase morte e fala, não, eu sei que teve um caso de uma mulher que ela sabia que o amigo de infância estava no hospital, qual era a ala e o lugar que ela estava. Ela falou, aí quando ela volta do coma, né, fala assim, você quer avisar sua família? Falou, não, o fulano que foi meu amigo, conhece minha família, ele está em tal lugar, fala com ele para ele vir me ver e ele tem o telefone da minha mãe, ele pode avisar. E foram lá, era o cara com o nome que ela falou, onde estava, sabe? Coisas que não tinha como ela saber. Então a energia funciona, não é um processo só. Aqui lá, o pessoal do seu canal já deve saber disso, mas não é um processo subjetivo, místico. Não, místico no sentido assim, de que é falso, que é ilusão. Não, energia existe. Quem lida com gente, né, consegue perceber. E na quase morte, então, quem fica sensível, a vida muda completamente.